A manchete é: Ciro Gomes pode estar prestes a se tornar o maior eleitor de Lula. 2 a cada 3 eleitores de Ciro Gomes podem abandonar o candidato até outubro. A maioria desses eleitores tem Lula como sua segunda opção. Isso significa que os sucessivos erros da campanha de Ciro Gomes podem eleger Lula no primeiro turno. Ciro Gomes, liderança importantíssima da política brasileira, presente em momentos chave da nossa história, do Plano Real à transposição do Rio São Francisco. Lá estava ele, em todas. A longa trajetória o traz a esse 2022 decisivo. Ciro, que em 2018 acumulou 13 milhões de votos, 12% do total. Ele agora corre o risco de sair encolhido. É que nesse 2022 ele pena, ele sofre para oscilar para fora da margem de erro. A candidatura dele simplesmente não cresce há meses. E olha, esforço não faltou. A gente está falando de uma campanha que no campo da comunicação adotou soluções inovadoras, adotou soluções inteligentes, com live no YouTube, com React, o que você puder imaginar. Infelizmente, essas ferramentas aí no campo da comunicação às vezes não foram tão bem usadas assim. Eu não sei, de novo, a tua assessoria tem que ser demitida. A minha trouxe agora aqui. O Bolsonaro tirou 67,95%. Bicho, primeiro, assim, uma coisa muito delicada de se falar, muito parece um patrão, fala, tem que ser demitido. Só dizer, que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho pra falar isso. A assessoria tem que ser demitida. Tem que falar quem tá pedindo cabeça de quem aqui pra mim. Já na política de bastidores, essa campanha conversou muito, conversou com muita gente, mas não conseguiu nada de muito relevante não. Perdeu o palanque à torta e à direito de norte a sul. Foi uma tragédia atrás da outra. O Ciro queria o União Brasil, que é o herdeiro do PSL, que elegeu o Bolsonaro. Só que não rolou, não conseguiu. O motivo alegado por ambas as partes foram divergências no programa de governo. Exatamente sobre essa tentativa do PDT de acenar e trazer o União Brasil. E você ouviu uma resposta que é basicamente um balde de gelo, não é nem de água fria. Sabe o desafio do balde de gelo? Derrubaram um desse na cabeça de Ciro Gomes, porque o que Luciano Bivar fez foi apontar as diferenças entre o União Brasil e o Ciro Gomes. Leandro, quero te ouvir. Nessa reunião, ele fez vários elogios ao Ciro Gomes, falou que teve uma conversa muito boa com ele, que o Ciro pode contribuir para o Brasil, mas deixou claro que há uma divergência muito grande entre o que pensa o União Brasil e o que pensa Ciro Gomes, sobretudo no aspecto econômico. O Luciano Bivar frisou bastante isso, por exemplo, questão de privatização, qual deve ser o papel das estatais na economia. O que o Bivar avalia é de que PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil têm o mesmo pensamento. É uma notícia terrível atrás da outra, só que a militância continua lá, continua aguerrida, continua lutando, como aliás deve fazer. E para manter a militância assim, com bom espírito, com a moral alta, a campanha surgiu aí com uma história sobre a barragem. É isso aí. A campanha do Ciro só ainda não flui porque está diante de uma barragem. Só que essa barragem tem rachaduras e já vai estourar. Sabe, parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver. É preciso manter a militância animada, tudo bem, qualquer um no lugar dele diria as mesmas coisas. Só que o fato é, a presença do Ciro Gomes no eventual segundo turno é muito difícil a essas alturas. E essa não é uma opinião, essa é uma conclusão inevitável para qualquer um que olhe os números. Só que daí tem que acreditar em pesquisa, né? A gente já vai chegar lá, a gente já vai olhar os números. Fato é, algo extraordinário precisaria acontecer para gerar essa virada aí para o Ciro Gomes. Porque, olha o Datafolha. Datafolha, 55% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. Ante 35% em Lula. São rejeições significativas, só que se você olhar para as intenções de voto de cada um, a coisa parece assim meio proporcional. Agora, olha para o caso do Ciro Gomes. O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, é uma figura conhecida. 86% sabem quem ele é. A recusa em votar nele, que ocupa o terceiro lugar com 8%, subiu de 19% na rodada anterior para
24% agora. Você veja que coisa. A intenção de voto não oscilou para fora da margem de erro, 8%. Mas a rejeição subiu 5% de uma pesquisa para outra. E ainda mais impressionante, compara aí, 8% de intenção de voto com 24% de rejeição. A rejeição é o quê? 3 vezes maior. Olha, isso devia ser a prioridade de uma campanha nesse momento. Uma campanha que está vendo esses números aí aparecendo desse jeito. Como foi possível, de uma pesquisa para outra, você aumentar a rejeição em 5%? Isso de um mês para o outro, né? Eu não vou fingir que eu tenho a resposta para isso. Como isso aconteceu? Como isso foi possível? Eu sinceramente não sei. Mas, assim, eu tenho uma ou outra impressão, tem as coisas que eu acho, mas dane-se o que eu acho. O que eu sei é isso aqui, ó. Thomas Trautmann, a eleição nas mãos dos ciristas. Fosse só mais um artigo de opinião lá no O Globo, eu ignoraria. Só que daqui a gente vai tirar mais uns números interessantes, às vezes de pesquisas aí que não circularam assim entre o grande público. Só para começar, Ciro pode ter 8% dos eleitores, é verdade. Só que nem todos estão fechados com ele. Olha lá, ó. A pesquisa Datafolha mostrou que 2 de cada 3 eleitores do ex-ministro Ciro Gomes podem mudar seu voto até outubro, e o destino dessa escolha pode mudar a eleição, com o ex-presidente Lula com chances reais de vencer já no primeiro turno. Os eleitores light de Ciro são a chave da campanha nos próximos meses. Guarda aí a coisa do cirista light, a gente vai voltar das pessoas com esse perfil logo mais. Assim, é número pra caramba, né? Então vamos tentar guardar aí na memória. Vai lá. Ciro tem 8% das intenções de voto, só que 2/3 desses eleitores dele admitem que podem mudar o voto em algum momento. De novo para o texto. Perguntados pelo Datafolha em quem votariam como segunda opção, 44% dos ciristas escolheram Lula, 12% Bolsonaro e 12% se disseram indecisos. Se estes ciristas realmente mudassem para Lula, o favoritismo do petista cresceria exponencialmente. Interessante isso, né? Na maioria dos casos, a segunda opção do cirista é o Lula. Isso apesar dos ataques muito frequentes do Ciro Gomes ao PT. Eu não vou tangenciar a questão. Lula corruptor. É da história moderna. Outro dia um petista zangado comigo disse, mas ele está esquecendo o Ademar de Barros. Ele não rebateu que eu disse que o Lula era um grande corruptor, mas é o maior corruptor da história moderna brasileira. E não é só a ladroeira, não. E o Ciro Gomes fala do PT o tempo todo. Já o PT, em geral, não responde, não polemiza junto. E não importa o que o Ciro diga sobre o PT realmente vai continuar ignorando. Por enquanto, né? Assim, em alguns momentos, quando a pergunta é frontal, quando a pergunta é direta demais, meio que não dá pra fugir. Ô Lula, muito obrigado mais uma vez. O nosso ping-pong é o seguinte, funciona assim, eu falo uma palavra e você vem na sequência. A primeira palavra que vier aí em sua cabeça, você fala com a gente, fechou? Ciro Gomes. Olha, eu tive uma bela relação com o Ciro. Eu acho que o Ciro, sinceramente, está precisando de um calmante. Mas uma resposta como essa aí é uma exceção. Por regra, o PT ignora o Ciro. E por quê? Porque o PT sabe que tem muito Porchat por aí. Porchat é o cara que vai de Ciro, mas só se o Ciro conseguir demonstrar que é viável eleitoralmente. Agora, se chegar em agosto, o Ciro continuar com 7 e o Lula puder ganhar no primeiro turno, pra tirar este animal, este verme, este câncer que tá no poder, eu vou pintado de estrela vermelha cantando Lula lá, voto apertando 300 vezes. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Pro PT, hostilizar o Ciro abertamente agora seria afastar eleitores que pensam assim, feito Porchat. Mas pode chegar um momento em que isso mude, de volta pro Thomas Trautmann. Por tática, Lula e o PT têm evitado responder aos ataques de Ciro nos últimos meses, numa tentativa de não gerar antipatia. Mas é certo que haverá uma ofensiva para conquistar esses votos nas últimas semanas de setembro, caso o quadro atual se mantenha. E nesse ponto, a gente vai voltar para aquele conceito lá de cirista light, que é um grupo relevante para que a gente consiga compreender quais são as chances de um segundo turno nessa eleição.
A empresa Ideia entrevistou grupos focais de eleitores que não citam Ciro Gomes espontaneamente, mas escolhem o ex-governador do Ceará na pesquisa estimulada. O resultado apresentado a um grupo restrito do mercado financeiro na semana passada mostra que, se depender desses eleitores light de Ciro, haverá segundo turno. Os ciristas entrevistados pela Ideia rejeitam igualmente tanto Lula quanto Bolsonaro. Maurício Moura, diretor do Ideia, existem duas premissas necessárias para a campanha terminar no primeiro turno. A falta de competitividade de uma candidatura de centro-direita e a fuga dos eleitores light, de Ciro para Lula. Duas certezas, tá? A campanha do Ciro vai tentar fidelizar esse contingente aí, esse tal de cirista light. Se conseguir, interrompendo assim um verdadeiro combo de erros, aí o Brasil vai ter um segundo turno. Só que isso não significaria que Ciro Gomes estaria nesse segundo turno. Para que isso aconteça, para que Ciro chegue no segundo turno, a campanha precisa de algo fora da curva, precisa de algo fora do comum, precisa de algo extraordinário. Muito improvável de ver isso acontecer. Mas não é impossível, porque esse é o Brasil. Tudo pode acontecer. Por aqui morre-se de tudo, menos de tédio. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.